Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao nosso canal Concurseiro 096 AP. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe e deixe seu like. Bem-vindo ao Pod Concurseiro 096 AP, sua porta de entrada para a vanguarda do conhecimento e do mundo do concurso público. Toda semana vamos explorar aulas sobre vários assuntos. Fiquem com a gente nessa viagem de conhecimento. E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Opa, preparados. Hoje vamos mergulhar num tema super importante do direito administrativo brasileiro. É isso aí. Vamos falar sobre a força normativa dos princípios. Nossa, parece até um superpoder. Mas afinal, o que significa essa força toda? Que impacto isso tem na vida da gente? Pois é. É um conceito que pode parecer meio complicado à primeira vista. É verdade. Mas ele tem um impacto enorme no dia a dia, nas decisões que o governo toma, até nos nossos direitos e deveres como cidadãos. Interessante. E para a gente desvendar esse mistério, vamos usar um documento que diferencia os princípios das regras, com um foco especial no princípio da consensualidade e participação. Exatamente. A ideia é mostrar como a sua voz, a minha voz, a voz de todos os cidadãos, tem o poder de influenciar as decisões do governo. Caramba, já fiquei curioso. Mas antes da gente começar a desbravar esse universo, vamos começar do básico. O que são esses princípios no mundo jurídico? Boa pergunta. Princípios, no mundo do direito, são como os alicerces de uma casa. Eles são a base que sustenta todo o sistema, as ideias fundamentais que guiam a interpretação das leis e a tomada de decisões. Ah, entendi. Tipo, eles mostram o caminho, mas não necessariamente os detalhes da rota, né? Isso aí. E o documento que a gente está usando traz algumas definições bem interessantes. Por exemplo, o Soares define o princípio como o ponto de partida, a origem das coisas. Faz sentido. Tipo, a semente de uma ideia que vai crescendo e se desenvolvendo. Isso aí. E o Gasparini complementa essa ideia, definindo os princípios como proposições que alicerçam o sistema e garantem a sua validade. Ou seja, eles dão solidez e legitimidade ao sistema jurídico como pilares que sustentam a estrutura legal. Legal. E o documento também menciona o Rodrigues, né? Sim, sim. Ele fala sobre a força dos princípios. Isso me chamou a atenção. Com certeza. O Rodrigues destaca que os princípios são como guias para casos complexos, sabe? Aqueles casos que não têm uma resposta pronta na lei. Sei bem como são esses casos. Então, nesses casos, os princípios entram em cena para ajudar a gente a interpretar a lei à luz da realidade social. Interessante. Essa ideia me lembra um pouco do pós-positivismo, né? Que considera não só a letra fria da lei, mas também o contexto social, os valores, tudo isso. Que tá craque. O pós-positivismo trouxe essa visão mais humana para o direito, e é nesse contexto que a força normativa da Constituição ganha ainda mais relevância. Força normativa da Constituição. Nossa, que nome imponente! Me explica melhor o que significa isso. Significa que a Constituição tem um poder que vai além das palavras escritas. Ela é a base de tudo, o nosso manual de instruções. E o que ela diz tem que ser respeitado por todas as outras leis. Tipo, a Constituição é a rainha do pedaço e as outras leis são os súditos que devem obedecer às suas ordens. Exatamente. Imagina que a Constituição é tipo um escudo que protege os seus direitos, garantindo que todas as outras leis respeitem os valores mais importantes da nossa sociedade. Entendi. E um dos casos que mais defendia essa ideia é o Konrad Hesse, né? Um jurista alemão super importante. Sim. O Konrad Hesse defendia que a Constituição precisa ter impacto real na vida das pessoas e não ser só um monte de palavras bonitas no papel. Para ter essa força, ela precisa estar conectada com a realidade, refletindo os seios da sociedade. Ou seja, a Constituição não pode ficar parada no tempo, né? Ela precisa se adaptar às novas realidades e desafios que vão surgindo. Perfeito. E essa ideia é fundamental para a gente entender o poder dos princípios. Aliás, aqui no Brasil, essa força normativa é ainda mais forte porque a nossa Constituição é considerada rígida. Rígida, tipo, difícil de mudar. Isso aí. É bem difícil alterar a Constituição brasileira, o que significa que os princípios constitucionais têm uma proteção extra, garantindo que os valores mais importantes da nossa sociedade sejam preservados. Entendi. É como se a Constituição fosse um cofre super reforçado e os princípios fossem as joias mais preciosas guardadas lá dentro. Boa analogia. E para visualizar essa hierarquia, a gente pode usar a famosa pirâmide de Kelsen, lembra dela? Ah, a pirâmide de Kelsen. Lembro vagamente das aulas de direito? Acho que ela mostrava a hierarquia das leis, né? Isso mesmo. A Constituição fica lá no topo da pirâmide, como a base que sustenta todo o sistema jurídico. E os princípios constitucionais, como a gente já viu, estão entre os elementos mais importantes dessa base. Ok, agora já entendi melhor essa força toda da Constituição e dos princípios. Mas me tira uma dúvida. Qual a diferença entre princípios e regras? Ótima pergunta. Essa é a chave para a gente entender como o direito funciona na prática.
Apesar de ambos serem normas, princípios e regras têm naturezas diferentes. Então eles não são a mesma coisa, apesar de andarem juntos. Mas qual a diferença na prática? Imagina que você está organizando uma festa. As regras são como o checklist. Lista de convidados, cardápio, horário, detalhes específicos que precisam ser seguidos. Ai, tudo bem. Mas onde entram os princípios? Os princípios são como tema da festa, a ideia geral que você quer transmitir. Por exemplo, se o tema é festa tropical, você vai usar elementos que remetam a esse conceito, como cores vibrantes, frutas, música animada. Ah, entendi. As regras são as instruções precisas e os princípios são a inspiração, a alma da coisa. Exatamente. E essa analogia se aplica ao direito também. As regras são comandos diretos, que olham para o passado, para situações específicas. Já os princípios, como a gente já viu, são mais abstratos, flexíveis e focados em alcançar objetivos maiores. Então, os princípios são como guias que nos ajudam a interpretar as regras e a encontrar soluções justas, mesmo em situações complexas. Perfeito. E é justamente essa flexibilidade que dá aos princípios um papel tão relevante na aplicação do direito. Eles nos ajudam a encontrar o equilíbrio entre a letra fria da lei e a justiça do caso concreto. Sensacional. Agora já estou craque nos conceitos básicos. Mas me conta, como essa força toda dos princípios se manifesta na prática? Eles realmente têm poder para mudar as coisas. Com certeza. E para entendermos melhor essa força, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e conhecer a trajetória dos princípios ao longo da história do direito. Eita, parece que a coisa vai ficar ainda mais interessante. Estou pronto para embarcar nessa jornada histórica. Preparado para essa viagem no tempo. Pode mandar ver. Então, a influência dos princípios no direito não é de hoje, viu? Eles passaram por uma baita transformação ao longo dos séculos. Tipo uma metamorfose jurídica. Isso aí. Para entender essa evolução, a gente pode dividir a história em 3 grandes fases. Lá no comecinho, na fase justnaturalista, os princípios eram vistos como meras diretrizes. Eram só uns conselhos, né? Não tinha muita força legal. Exatamente. Era como se fossem sugestões, mas não eram considerados lei de verdade. Entendi. Tipo, figurantes no palco do direito, sem muito poder de atuação. Perfeito. Aí, com a chegada do positivismo jurídico, as coisas mudaram um pouco. Essa fase foi marcada pela influência do famoso Hans Kelsen. O Kelsen. Lembro dele das aulas de direito. Ele é bem metódico, né? Soto, a lei é a lei e ponto final. Pois é. E nessa época, os princípios eram vistos como um plano B, sabe? Usados só quando a lei não era clara o suficiente. Tipo o coringa do direito, usado em situações de emergência. Isso. Mas hoje em dia a coisa é bem diferente. Os princípios deixaram de ser coadjuvantes e assumiram o papel principal no palco do direito. Uau, que mudança radical. Então, hoje em dia, os princípios têm tanta força quanto as regras. Sem dúvida. Eles são essenciais para garantir que os direitos sejam aplicados de forma justa, ética e coerente com os valores da nossa sociedade. E a Constituição brasileira, como a gente já viu, está recheada de princípios super importantes. Verdade. A dignidade da pessoa humana, a igualdade, a liberdade, são princípios que a gente escuta desde criança. Pois é. Mas como garantir que esses princípios sejam aplicados de forma correta, sem exageros ou distorções? Essa é a questão. Para isso, a gente conta com 2 princípios super importantes: a proporcionalidade e a razoabilidade. Proporcionalidade e razoabilidade. Me explica melhor como eles funcionam na prática. Imagina que você é um juiz e precisa decidir sobre a punição por um crime. O princípio da proporcionalidade diz que a pena aplicada deve ser proporcional à gravidade do crime. Faz sentido. Não dá para condenar alguém à prisão perpétua por um furto de um pacote de biscoitos, né? Exatamente. Seria um absurdo. E aí entra a razoabilidade que te obriga a analisar o contexto, as circunstâncias específicas de cada caso. Tipo, se o pacote de biscoitos foi roubado por uma pessoa que estava passando fome, a punição pode ser diferente, né? Exato. A razoabilidade nos lembra que cada caso é único e que as decisões devem ser justas e coerentes com a realidade. Entendi. Esses princípios são como guardiões da justiça, garantindo que as leis sejam aplicadas de forma equilibrada e sensata. Perfeito. E para fechar essa parte da nossa conversa, quero destacar um ponto crucial: a participação do cidadão. Ô, Pucar, finalmente chegamos na parte que eu estava mais curioso. Me fala tudo sobre essa participação popular. A Constituição não é um documento intocável, distante da realidade das pessoas. Ela prevê a participação popular como um elemento fundamental da democracia. É legal. Lembro que a Constituição fala em plebiscito, referendo. Isso aí. Mas como essa participação se conecta com os princípios que a gente está discutindo? O princípio da participação está intrinsecamente ligado à força normativa da Constituição. Ele garante que cidadãos possam influenciar as decisões, contribuindo para um governo mais justo e representativo.
E isso se reflete em várias áreas do direito, inclusive no direito administrativo. Interessante. Então essa participação vai além das eleições, né? Claro! Existem vários mecanismos que permitem a participação popular, desde o acesso à informação sobre as ações do governo até a participação em audiências públicas. Ah, entendi. A Constituição nos convida a ser mais do que meros espectadores, né? Exatamente. Ela nos chama para participar ativamente da construção de um país mais justo e democrático. Shawa. Agora já entendi melhor como a participação popular se conecta com os princípios constitucionais. Mas, e na prática? Como essa participação acontece? Quais as ferramentas que os cidadãos têm para fazer valer essa voz? O documento que a gente está usando destaca 4 níveis de participação: informativa, executiva, consultiva e decisiva. 4 níveis. Imagina que esses níveis formam uma escada com diferentes graus de engajamento. Gostei da analogia. Então, começando pelo degrau mais baixo, o que seria essa participação informativa? É o mínimo que o Estado deve garantir: o direito à informação. Saber o que está acontecendo, quais decisões estão sendo tomadas e por quê. Transparência é fundamental. Verdade. Sem informação, a gente fica no escuro, sem saber o que está rolando e como participar. E subindo um degrau, o que significa participação executiva. Nesse nível, o cidadão vai além de receber informações. Ele coloca a mão na massa, participando ativamente da execução de políticas públicas. Que legal. É como se a gente virasse um coautor das políticas públicas, né? É isso aí. É a participação consultiva, como funciona. É o próximo degrau, né? Isso. Nesse degrau, o cidadão é convidado a dar sua opinião, sabe? Contribuir com sugestões e críticas. É a chance da gente dar pitaco, de influenciar os rumos das coisas. Exatamente. E no topo da escada a gente tem a participação decisiva. Esse é o nível máximo, né? É nesse nível o cidadão tem poder de decisão, de veto, de aprovação. Claro que essa participação se dá em situações específicas, definidas por lei. Um exemplo clássico é o plebiscito. Ah, tá. Aquelas votações que a gente vê na TV, né? Isso. E além desses mecanismos mais conhecidos, a gente também tem as audiências públicas, os conselhos gestores de políticas públicas. Nossa, quanta ferramenta legal. E o mais legal é que usar essas ferramentas coloca em prática a força normativa dos princípios que a gente discutiu hoje. Verdade. No fim das contas, tudo se conecta, né? A Constituição, os princípios, a participação popular. É isso aí. Tudo isso faz parte de um grande quebra-cabeça que constrói um país mais justo e democrático. Sensacional. A gente começou esse mergulho profundo falando da força normativa dos princípios e no final a gente descobriu que essa força está em cada um de nós. É verdade. A força dos princípios está nas nossas mãos. Cabe a cada um de nós usar essa força para construir um país mais justo, igualitário e democrático. E aí, pronto para mais essa etapa do nosso mergulho. Opa, tô pronto. Me fala mais sobre essa tal de governança consensual. Beleza. A governança consensual é um jeito diferente de governar, sabe? Em vez de simplesmente mandar e desmandar, o governo busca o diálogo e a colaboração da sociedade. Parece interessante. É como se o governo dissesse: olha, vamos construir as coisas juntos, levando em conta a opinião de todos. Bem mais democrático, né? Com certeza. É uma mudança de postura, uma busca por consenso, por colaboração. E o documento que a gente está analisando destaca bem essa mudança, essa abertura para o diálogo. Mas e aí, quais as vantagens? Todo mundo sai ganhando com essa história. Olha, a governança consensual torna as decisões mais legítimas, sabe? Mais eficazes e duráveis também. Quando as pessoas participam das decisões, elas tendem a apoiar mais as políticas públicas e a colaborar com a implementação. Faz sentido. Se eu participei da decisão, eu vou me sentir mais responsável por ela, né? Exatamente. E o documento cita alguns exemplos de mecanismos que promovem essa participação em consensualidade. Você já ouviu falar de plebiscitos, referendos, consultas públicas? Assim, aquelas votações que a gente vê na TV, né? Para saber a opinião da galera sobre algum assunto importante. Isso aí. E além desses mecanismos mais conhecidos, a gente também tem as audiências públicas, os conselhos gestores de políticas públicas. Caramba, quanta ferramenta. Parece que a gente tem um arsenal democrático nas mãos. Pois é. E o mais legal é que usar essas ferramentas, participar ativamente da vida política e social, coloca em prática a força normativa dos princípios que a gente discutiu hoje. Verdade. No fim das contas, tudo se conexa, né? A Constituição, os princípios, a participação popular, a governança consensual. É isso aí. É um grande quebra-cabeça que, quando montado, constrói um país mais justo e democrático. Que legal! A gente começou esse mergulho falando da força normativa dos princípios e no final a gente descobriu que essa força está em cada um de nós. É verdade, a força dos princípios está nas nossas mãos. Cabe a cada um de nós usar essa força para construir um país mais justo, igualitário e democrático. Sensacional!
É isso aí, pessoal. A gente explorou bastante coisa hoje, né? Valeu a pena mergulhar nesse tema tão importante. Valeu mesmo. Foi um demais. prazer enorme discutir esses conceitos com você e com todos que nos acompanharam até aqui. E para você que está ouvindo a gente, fica o convite para continuar explorando, para continuar se informando, para continuar participando. A força da mudança está em cada um de nós. Até a próxima!